Fala galera do Move! Bom, aqui é o pastor Felipe Fernandes e estou gravando mais esse vídeo para ajudar você nos seus desafios ministeriais. O vídeo de hoje, ele é um vídeo que foi aí a solicitação de um pregador amigo meu, Hudson Jean, pedindo uma explicação aí sobre como usar uma teologia sistemática. E aí eu fiz um adendo que eu vou trazer no vídeo de hoje, a ferramental para você poder utilizar uma teologia sistemática no seu sermão. São algumas dicas, tá? Mesmo que o vídeo fique extenso, eu acho que é muito importante, porque muita gente se confunde. Bom, para começar esse vídeo, então, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Gente, é de graça, não custa nada. E ativa o sininho para receber as notificações. E não deixe de comentar. Seus comentários são muito importantes para elevar, né? Colocar o canal aí em destaque no YouTube. Então deixe seu comentário se gostou, não gostou, se tem uma dúvida, tema, sugestão para o próximo vídeo. E assim nós vamos prosseguir, tá bom? Então, bora pro vídeo, bora lá compreender como utilizar uma teologia sistemática no sermão. E muita gente confunde e não sabe. Até lá! Bom, então vamos lá, mão na massa, vamos começar aqui o vídeo de hoje. Gente, primeiro a gente precisa entender uma diferença entre a teologia sistemática e um comentário bíblico. Parece que não, mas muita gente confunde. Então, o comentário bíblico, ele em suma, também estou falando aqui de forma superficial, o comentário bíblico ele vai trazer lá o livro, né, capítulo e versículo comentado, por isso é um comentário bíblico. Então, versículo a versículo, alguns por perícopes, por trechos, vão trazer ali informações com contexto histórico, contexto social, vão trazer a etimologia de algumas palavras, a aplicação de algumas palavras no original, e essa aí é a função do comentário bíblico. O comentário bíblico traz isso. Geralmente, muitos pregadores vão elaborar o seu sermão utilizando apenas do comentário bíblico. Isso quando o fazem e não pegam nada montado na internet. Agora, se eu montar o meu sermão utilizando apenas o comentário bíblico, alguma coisa vai ficar vaga, porque o comentário bíblico ou o próprio texto bíblico, ele tem um tema teológico maior a ser abarcado, né? Por isso que a Septuaginta refletiu sobre os temas, a utilização deles dentro do cânon bíblico, e tudo isso aí deve ser levado em consideração. Mas vamos lá. Por que eu tenho que usar uma teologia sistemática? Porque todo sermão ele tem um tema teológico muito maior, tá? Então, você tem lá o tema, né, da sua mensagem, lá, três virtudes do homem de Deus, né? 5 pontos ou 5 verdades sobre Deus, 10 passos para sua vitória, e assim vai, aí cada um passa como bem apraz o seu tema. Mas todo sermão ele tem um tema teológico, e esse tema teológico precisa ser compreendido. Então, se eu utilizei um texto de Paulo tratando uma verdade a uma igreja, ele pode estar tratando sobre comunhão, e comunhão aí ser um tema teológico, e aí eu preciso de uma teologia sistemática. O tema teológico daquele texto é salvação, e aí eu vou precisar de uma teologia sistemática para ajudar. É muito importante, a gente vai ter que partir desse sentido, que você que prega compreenda, ou você que faça uso da escritura compreenda a sua linha teológica, o material que você vai usar como seu ferramental. Então é importante que, se você vai entregar o seu sermão em uma comunidade pentecostal, é muito importante que você se utilize de um comentário bíblico pentecostal e uma teologia sistemática com o viés para a teologia sistemática pentecostal. Não vou falar aqui que há uma teologia sistemática pentecostal, mas elas têm esse viés, elas conseguem abarcar essas temáticas, né, pentecostais ali. Se eu vou pregar em um ambiente histórico, reformado, então eu preciso utilizar de um comentário bíblico nesse caminho, e também uma teologia sistemática nesse mesmo caminho. Acontece que as pessoas não conseguem
compreender linhas teológicas, aí ele tem um texto, ele vai pregar numa igreja pentecostal, mas ele vai utilizar um comentário bíblico histórico, e ele não consulta uma teologia sistemática, e aí quando ele vai pregar, ele prega verdades que difundem da sua estrutura teológica dentro daquela denominação. Então é muito importante que o pregador saiba as linhas teológicas editoriais dos materiais onde ele está pesquisando e aonde ele vai entregar esse sermão. Eu já vi muita gente fazer essa confusão, e a gente está ali ouvindo o sermão, né? Perdoe aí a criticidade, mas a gente já joga praticamente o sermão no lixo, porque sabe que ele não foi um sermão onde o pregador se debruçou sobre ele. Foi um sermão pego da internet. E, infelizmente, muita gente pega da internet, e até mesmo pegando a internet sem observar linhas teológicas dentro do sermão. E aí eu posso dizer assim, sem medo de errar, que eu já vi em ambiente pentecostal, e está acontecendo muito, mensagens totalmente históricas reformadas, né? E no ambiente reformado histórico, mensagens totalmente pentecostais. Há trocas aí de conhecimento que são muito importantes, mas é muito perigosa, uma linha muito tênue, e isso aí pode trazer problemas, principalmente nesse crescimento efusivo aí dos reformados pentecostais, e aí é um tema para outro vídeo. Mas vamos lá. Então, como usar a minha teologia sistemática no meu sermão? A teologia sistemática, ela foi criada como uma ferramenta de pesquisa, de leitura, para fundamentar as estruturas de fé. Então, as teologias sistemáticas vão tratar de temas: fé, inerrância das escrituras, a trindade, atributos de Deus, salvação, doutrina do pecado, escatologia. Então, cada teologia sistemática vai escolher temas, cada autor de teologia sistemática vai escolher temas para abordá-los. Não significa que todas as teologias temáticas têm os mesmos temas. Elas podem ter temas em comum, mas o autor escolher, na sua teologia sistemática, abordar outras temáticas. Outros tentam ser amplos e acabam sendo superficiais. Outros são profundos, mas a teologia sistemática aborda poucos assuntos, porque, de fato, o objetivo da teologia sistemática é, dentro de cada tópico ou cada estrutura do pensamento teológico, esmiuçar e dar o embasamento concreto para aquela estrutura de fé. No meu sermão, então, vai acontecer assim, deve acontecer assim. Eu encontro no texto em que eu vá pregar o tema teológico. Então Paulo está... E o comentário bíblico vai te ajudar nisso. Olha, aqui Paulo está tratando comunhão. Aqui Paulo está falando de escatologia. Olha, aqui Paulo está falando de santidade dos homens. Aqui Paulo está falando de santidade de Deus. Eu encontrei o tema teológico, aí eu vou para a teologia sistemática. Ora, olha, esse texto fala de fé. O que a minha linha teológica e a minha teologia sistemática, que é da minha linha teológica, fala sobre fé? E aí eu leio. Porque o sermão, ele tem um caráter pedagógico. Um sermão que não ensina não serve para ser sermão. Então eu tenho que ensinar o texto e ensinar a verdade teológica para pregar o meu sermão. Se eu pregar um sermão e todo mundo ir embora sem aprender, é um prejuízo. Então, eu trouxe aqui a teologia sistemática do Augustus Hopkins Strong, e aqui o Strong, ele tem lá as suas temáticas que ele escolheu, e eu só vou dar um exemplo, ó. São vários temas, porque eles vão, assim, esmiuçar a cada um deles. Vale lembrar que também, geralmente, tem as mesmas espessuras, né, de comentários bíblicos, e por isso muita gente acaba se confundindo. Então, eu achei o meu norteador teológico, vou para a teologia sistemática para ver se o que eu estou falando sobre o meu sermão, realmente a minha estrutura teológica fala no mesmo sentido. Vou terminar aqui com 2 grandes problemas. Primeiro grande problema: muitos pregadores não sabem utilizar a teologia sistemática e fazem o sermão virar uma cama de gato, e ninguém consegue entender nada, porque ele não sabe que horas ele está explicando o texto e que horas ele está ensinando a igreja sobre uma verdade teológica. E aí o sermão fica complicado de compreender, ele fica muito teórico e ele não vai para a prática, né? Não convida as pessoas à prática, o sermão não tem uma aplicação, e aí a teologia sistemática ou a sistematização da estrutura da fé dele vai trazer esse problema. Segundo, os pregadores não gostam de estudar, então eles querem algo que seja rápido, que seja fácil,
e aí eles acabam cometendo esses erros. Por isso que o sermão de internet, que o esboçário do pregador X, que comprar o sermão do fulano já vai adiantando algumas coisas. E às vezes esse esboço ele está muito longe da vivencialidade da igreja onde você vai transmitir o seu sermão. Então a minha dica, e termino o vídeo com isso, é: comece a orar, encontre o texto bíblico ao qual você deve pregar, selecione as verdades que você quer falar. Vá para o comentário bíblico, vê se o texto bíblico está de acordo com o que você deseja ministrar ou transmitir, e depois, se essas verdades bíblicas estão dentro de um core, estão dentro de uma essência, que a teologia sistemática vai dar embasamento para que você possa falar. Como nós cremos na unidade do Espírito e da Igreja, né? Espírito Santo e Igreja, Deus, Jesus, Espírito Santo e Igreja compõem uma unidade, obviamente que ao escolher um texto bíblico e o Espírito Santo ministrá-lo ao seu coração, a verdade bíblica, né, que o comentário bíblico te trazer vai de encontro ao que ele quer falar à igreja, e a sua sistematização de fé vai falar, nenhuma coisa vai desfalar a outra, porque Deus é um só, a igreja é uma só, é um corpo místico, e é ele quem cuida dela. Tá bom, pessoal? Bom, esse vídeo aí, agradeço aí ao Hudson Jean, e se você tem algum vídeo que você quer que a gente fale, coloca aqui nos comentários algum tema e a gente vai falar com você. Tá bom? Tamo junto aí, se inscreve no canal Move Teologia, ajudando você a crescer no ministério, a crescer na experiência com Deus, no seu conhecimento da palavra, tá bom? Um abraço, gente, até o próximo vídeo, feliz 2021!